Eu sou Heraldo Guerra, de Recife, Pernambuco, CEO e fundador do Ken Game. Deixo um alô meu para os telespectadores do canal Fênix e agradeço muito pela oportunidade. Bom, eu vou apresentar um pouco da minha ideia, explicar o que é o Ken Game e como tudo começou em minha vida. Por incrível que pareça, eu não tenho familiares, amigos ou alguma ligação com o universo autista. Antes eu não tinha, hoje eu tenho. Tudo começou em minha vida em 2011, quando eu estava na busca de um assunto ou tema para minha dissertação de mestrado, no qual engenharia de software. Eu não queria desenvolver algo apenas que gerasse um artigo, uma publicação e não gerasse um impacto ou um benefício para a sociedade. Eu queria muito sim poder fazer algo que eu visse com que esse algo desse resultados positivos e transformasse a vida de pessoas. E aí, na busca de um tema, na busca de algo para fazer que realmente proporcionasse isso, eu descobri o autismo. Foi o meu primeiro contato. O que me inspirou a querer fazer esse algo, depois de ler diversos artigos, de depoimentos de mães, foi a história de Carly Fleischmann, uma americana que conseguiu, através da tecnologia, mudar a sua vida e conseguir se comunicar com seus pais, colegas, por meio da tecnologia. Então eu comecei a entender que eu poderia fazer algo também que contribuísse e gerasse esse impacto e tentasse amenizar as dores das famílias, dos pais e das mães que não conseguem ter a comunicação apropriada com seus filhos, reduzir a questão do constrangimento social que existe em escolas, trabalhos e outros ambientes e principalmente impactar, que era o que eu mais queria, que essa ação ela impactasse na vida das pessoas. E aí, durante essa leitura desses artigos e diversas outras pesquisas, eu descobri que alguns pesquisadores, algumas pessoas consideravam antigamente os autistas como pessoas impossibilitadas para a sociedade. E aí foi quando eu bati o meu primeiro ponto, que eu acreditava que isso poderia e deveria mudar. E aí foi que surgiu a ideia do nome, do Ken Game, que é o de que pode, sim, ele pode ter uma vida como ele quer, ele pode ser sim uma pessoa muito presente na sociedade, inclusa, tudo o que ele quiser. E eu acredito muito nisso. E aí é tanto que é o nome do meu projeto, o Ken Game. Durante a minha pesquisa de mestrado, eu entrei em contato com diversos profissionais que se tornaram parceiros, que contribuíram para a pesquisa, para a arquitetura do software, para que realmente ele atendesse com especificidade e atendesse às necessidades existentes. A gente criou uma primeira versão, que foi uma versão com Kinect, onde a gente capturava a questão de análise comportamental, capturava voz, capturava vídeos para ser utilizado durante o tratamento. E aí, aos poucos, a gente foi percebendo que a necessidade de algo mais móvel, de algo mais presente no dia a dia, que fosse acessível a todos, era de muito mais importância. E aí foi quando surgiu o Ken Game Mobile. Em cima disso, dessa necessidade, eu comecei a entender que cada autista tem sua especificidade e que essas especificidades são únicas. Então, o tratamento que acontecesse dentro do Ken Game ele teria que ser específico para cada autista e ele pudesse atender às várias necessidades de acordo com as fases da vida, seja ele jovem, seja ele criança ou seja ele adulto, seja ele que precise aprender comunicação, autonomia social, desenvolvimento cognitivo, meu primeiro emprego para empresas que trabalham no emprego apoiado, sexualidade ou rotinas do dia a dia, como escovar os dentes, ir ao banheiro, enfim, qualquer uma dessas necessidades. E aí a gente colocou uma regra que dentro do Ken Game o conteúdo precisava ser personalizado. Então o pai poderia construir, o profissional autônomo, o profissional que trabalhasse em alguma clínica poderia construir, e dessa forma ele pudesse atender ao pai em sua casa, ao professor na escola, ao profissional que acompanha o tratamento, seja um fono, um psicólogo, a uma clínica que precisa de uma tecnologia que dê um suporte ao tratamento e isso torne mais atrativo para a criança e reduz o tempo e o custo em relação ao tratamento. Então o Ken Game ele foi pensado nisso. E como a gente está falando de personalização, essa versão mobile se chama Ken Game Maker, que é para o pai poder fazer o que ele quer para o tratamento acontecer da melhor forma possível. Seja o pai, seja o profissional de saúde, seja o profissional de educação. E aí, em cima disso, a gente atua com reforçadores. O que seriam isso? A gente sabe que para o autista, ele tem uma das características que é a fixação por algo ou por alguém.
Então, se esse reforçador puder ser uma imagem de um irmão, de um pai, de uma mãe, pelo qual ele tem essa aproximação, o áudio também utilizado durante a construção da PEC, da rotina de aprendizado e o vídeo, isso vai contribuir muito para o aprendizado. Uma coisa é utilizar uma PEC existente no mercado, uma figura que não vai me gerar uma atração ou um atrativo. Uma coisa é utilizar uma PEC construída pelo pai, onde quem está sendo alvo de aprendizado para o autista é a imagem da mãe, é a imagem do irmão, com a voz dela, com o vídeo feito por ela. Isso vai deixar de ser estático para se tornar muito mais ativo e ter um lado principal humano, de humanização. Então hoje esse é o Ken Game Maker, que você constrói o seu aprendizado, o seu tratamento de acordo com a necessidade, seja criança, jovem ou adulto, seja trabalhar comunicação, rotinas sociais, emprego apoiado, autonomia, o que você quiser, utilizando fotos tiradas do próprio aplicativo ou imagens utilizadas da internet. Então você pode até fazer uso das PECs tradicionais que tem na internet durante a sua rotina, seja ela fazendo passo a passo junto à criança, ou jovem ou adulto, para ele aprender aquela ação no ambiente real, seja por agendamento, ou seja, enquanto eu estou no meu trabalho eu posso criar uma rotina agendada, como por exemplo, às 7 horas ele precisa acordar, às 7h20 ele precisa escovar os dentes, às 7h40 ele tem que tomar banho. Então, nesses horários pré-definidos, aquela rotina vai acontecer para ele exercer aquela função na vida real, como ir para o colégio, como pegar um ônibus, como for criado e houver necessidade. Além disso, a gente sabe que algumas atividades elas não podem ser agendadas, elas precisam ser espontâneas. Então a gente faz o uso de tags de NFC. Qual a vantagem disso? A gente coloca essas tags de NFC em ambientes que elas startem essas rotinas, e aí vai gerar uma autonomia. E o que a gente aconselha aos pais é que por cima dessa tag ele coloca adesivos de decoração, porque aí ajuda a criança, o jovem, o adulto, identificar que ali vai ter uma informação que ele precisa seguir, sem gerar qualquer modificação no ambiente, como acontece em quadros com PECs tradicionais, e sem gerar principalmente o constrangimento, que para uma outra criança, seja no ambiente público, seja numa escola, seja na casa de um coleguinha, aquilo é um adesivo de parede, um adesivo de decoração. Mas para o autista tem todas as informações que ele precisa ali para desempenhar aquela atividade sem problema nenhum. E aí, a partir disso, a gente sempre pensa muito no universo autista. E a gente tem planos futuros, como a criação de um ambiente corporativo de telemedicina, onde a gente possa conseguir levar tratamento para as pessoas de uma forma mais acessível, com um custo mais reduzido, seguindo, por exemplo, o modelo de compra e venda cruzada. Ou seja, aquela pessoa que pode pagar por um tratamento, além dela pagar o dela, ela consegue contribuir com algum percentual para aquela pessoa que não pode pagar o tratamento. E assim a gente poder levar o tratamento para todas as pessoas que precisam de tratamento. Hoje o Ken Game Maker, ele se encontra disponível na versão Android. Até o final do mês a gente já está disponibilizando a versão iOS. Ele tem um valor muito baixo, que é um valor de R$12, não sendo recorrente, ou seja, você não paga por mês. Ele é um valor único, que você baixa esse aplicativo e constrói as atividades de aprendizado. Além disso, você pode compartilhar essas atividades com outros pais, com profissionais. Você pode pedir para que o seu professor ou seu fono que lhe acompanhe crie a atividade e compartilhe para você, caso você tenha dificuldade em fazer isso. E você pode também acompanhar o desenvolvimento dessa criança, desse jovem adulto, pois ele captura erros e acertos, e aí esses relatórios podem ser enviados para os profissionais, de forma que aí se descobre aonde a criança está acertando, aonde a criança está errando e por que ela está errando, que é possível comentar e editar, gerando uma situação de diagnóstico. E esses erros podem ser corrigidos durante a clínica, durante a escola, tanto para criança, jovem ou adulto. E aí a minha esperança é que o produto cresça, a ideia cresça, cada vez mais eu possa contribuir para o universo autista e que eu possa criar novas features, novos serviços que realmente beneficiem a todos. E aí para mim é muito importante a participação de todos, a colaboração, seja me dando algumas informações, orientações, sendo parceiros, divulgando, o que for possível. Eu disse no começo dessa entrevista que eu entrei nesse universo sem ter parentes, amigos. Hoje eu tenho milhões de amigos autistas que para mim são como filhos, são como os primos,
que me fazem cada vez mais querer estar nesse meio, querer estar nesse ambiente, porque eu me sinto muito recompensado, muito feliz, e eu sei o quanto é difícil para uma mãe, quanto é difícil para um pai, algumas situações que eles são envolvidos durante o dia, desde preconceito até exclusão. E eu quero muito, com a ajuda de todos, tentar diminuir isso e fazer com que isso seja cada vez mais extinto do nosso dia a dia. Porque eu acredito muito nisso. É como o nome do projeto, Ken Game. Eu acredito que eles podem e vão poder cada vez mais. Obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Heraldo Guerra ou Ken Game. Você pode encontrar no Facebook, LinkedIn ou qualquer outra rede. Obrigado, um beijo para todos e sucesso, famílias dos corações azuis. Contem sempre comigo.